20. E aí eu trouxe esse trechinho do Aishin. Ele fala assim: o homem bom o descobre e o denomina bondoso. O homem sábio o descobre e o denomina sábio. O povo utiliza dia após dia e nada sabe sobre ele, pois o tal do homem superior é raro. Bem curioso isso, né? Cada um denomina da sua forma e alguns nem sabem que existe. Para debater hoje, é o nosso caso 20. Nesse caso, uma mulher, sexo feminino, 22 anos, que é professora de yoga e também é estudante. Ela se queixa de anemia, com casos na família, diz que se alimenta normalmente, faz suplementação com ferro, provavelmente por conta da anemia, vai regularmente ao banheiro, bebe bastante água, não bebe refrigerantes, dorme bem e tem um sono tranquilo, mas tem a menstruação escassa, não tem cólicas, e ela diz que os membros inferiores são inchados. E aí a língua se apresenta vermelha, um pouco trêmula, com marca de dentes, uma saburra branca, um pouco úmida, e o pulso normal para forte, na parte medial, só que tem raiz. Então, tem algumas coisas para a gente debater aí. Um caso bem simples, né? Bem fácil de trabalhar. Eu creio que para todos não seja nenhuma grande dificuldade trabalhar um caso assim, mas tem algumas coisas para a gente debater aqui. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho da língua. E aí a primeira curiosidade desse caso é que, apesar dela falar que tem anemia, a língua dela é vermelha. E aí, o que eu posso começar a pensar? A gente já sabe que, no caso, tem uma deficiência ali de sangue, né? Bastante grande. E aí essa língua vai se apresentar vermelha. Então, para a gente, o que ficou faltando aqui seria a observação de tamanho e marcas nessa língua, se teriam regiões mais vermelhas, outras menos vermelhas. Então, como eu sei que o sangue está em deficiência, o que a gente esperaria era uma língua mais pálida, certo? Mas aí o que está acontecendo? Se ela está vermelha, eu já estou tendo uma manifestação de calor nessa língua. Então ela me mostra que o sangue está deixando meio que a desejar, não está conseguindo controlar direito ali, né? O processo de refrescar o corpo. Então, a gente já começa a ver que tem essa evidência de calor, então já começa a ficar um pouco esperto nessa questão, então a língua já começa a evidenciar essa possibilidade de ter um calor ali. E aí, quando eu falo de calor, gente, o que eu tenho que lembrar? Que o calor vai acabar consumindo mais os líquidos. Por isso que eu falei de ver marcas nessa língua. Provavelmente deve ter fissuras já. Por quê? Se a língua está ficando vermelha por conta dessa deficiência do sangue, quer dizer que o calor está sendo suficiente para se apresentar. Se o calor é suficiente para se apresentar, possivelmente ele vai estar minando os líquidos orgânicos. Então, quando eu tenho o Jin, ou o Jin-Ye, né, na verdade, em deficiência, eu já vou ter aí uma condição que vai me depredar não só o sangue, mas também os outros líquidos. Por isso que eu falei que falta evidência de marcas. Como não está escrito, a gente cancela isso e fala, ó, não, já tem calor, tudo bem, porque a língua está vermelha, mas isso daqui está se apresentando somente porque falta sangue. Então, primeira coisa a se pensar aí. Segunda, junto com esse calor que eu estou vendo na língua vermelha, ela acaba tendo essa questão do tremor da língua. A língua um pouco trêmula, ela vai mostrar a presença do vento. Quando eu tenho o calor vai favorecer a presença do vento, vai favorecer a formação de vento. Então,
eu já começo a perceber que essa deficiência de sangue, ela já está se apresentando a um nível provavelmente crônico. Então, a gente falou que tem uma deficiência de sangue, tá? Na sintomatologia, né? Então, assim, eu já estou tendo uma certa cronicidade no caso. Por quê? Porque já está sendo suficiente para que ele forme tanto calor quanto vento. E aí eu tenho que lembrar que o calor pode gerar o vento, da mesma forma, gente, que o vento, com o tempo, também vai virar calor. Então, o que eu deveria começar a pensar nesse caso é o que veio primeiro. Da onde que está vindo mais essa agressão está sendo primeiro? Na parte do calor ou na parte do vento? Quem está gerando quem? Eu sei que mutuamente eles vão se gerar. Perfeito? Mas quem está gerando quem? Certo? Ao mesmo tempo que eu tenho a presença desses dois patógenos na língua, a visualização, né, dessas duas possibilidades, ele também me mostra uma deficiência maior do yang. Do yin, do yang de baço, e ou do yang do rim, onde a deficiência é de sangue. Já falo lá, tem anemia. Tem anemia na família. Então, além de ser crônico, isso daqui também eu posso falar que é congênito. Se eu tenho uma relação congênita, o congênito ele já está me avisando da deficiência do rim. Por quê? Acontece na família. Se acontece na família, a essência do pai, ou da mãe, ou dos pais, não foi forte o suficiente e chegou a afetar a filha. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho que tanto o baço quanto o rim são auxiliares nessa produção de sangue. Você vê que o quadro ele só vai me direcionando um pouco, aqui falando de língua, que eu tenho essa relação, tanto da essência pré com o rim, quanto da essência pós com o baço. E isso está sendo evidenciado nessa deficiência da essência, num geral. E aí essa burra, gente, aqui fica... Isso é complicado, tá? Eu quero trazer isso para vocês, que é o seguinte. A saburra branca, ela, em partes, ela é a cor da saburra normal. Então, vai depender, vai ter branco e branco, se é que vocês me entendem. Vai ter um branco que eu vejo que ele está indo além, ele é um branco que já tem uma marca, ele tem uma cor, e eu tenho um branco que eu falo assim, não, é a cor do negócio mesmo, é a cor dessa saburra, ela tem que ser levemente esbranquiçada. Ela pode ser um pouco transparente, mas branca ao mesmo tempo. Se ela já fica branca, quer dizer que eu não vejo por baixo dela. Eu não vejo através dessa saburra. Aí eu começo a ter um branco patológico. Quanto à questão do pouco úmido. Gente, vamos e convenhamos, a língua tem que ter uma certa umidade. Então, esse pouco úmido é natural ou ele já está além? Eu já começo a ver muito brilho nessa língua. Por quê? A língua ela deve ter uma umidade, então eu tenho que ver viço. Ela pode ter um certo brilho, mas não demais. Entende? Não é um espelho d'água. Mas eu tenho que ver que ela tem uma umectação, que ela está úmida, e não que ela está seca. Então, tem essa relação, essa diferença bastante grande, tá? Entre úmido, natural, e úmido patogênico. Vamos considerar aqui que tanto a saburra branca quanto essa umidade já estão além, já são patológicos. Tá? E aí o que acontece? Se eu falo que a saburra é branca, ela normalmente, por favor, normalmente vai indicar frio. Ok, mas espera aí. Eu acabei de falar que na língua
Eu tenho uma condição apresentando calor. Opa! Então, primeira coisa a se perguntar, aonde está essa saburra? É na língua inteira? É no aquecedor médio? É no aquecedor inferior? Isso vai fazer muita diferença. Por quê? Eu não tenho aqui um caso, por exemplo, de falta de sangue, de pouca nutrição de sangue. Vocês concordam comigo que pode ter um frio ali em algum lugar, por exemplo, no estômago? Mas aí, se tivesse frio no estômago, teria dor, essa dor seria pontual, teria má digestão. Concordo, mas sempre isso vai acontecer? Depende da quantidade de frio. Tá? Então, saber aonde está essa saburra poderia nos delimitar melhor o que estaria acontecendo. E se esse branco é patológico ou não. Tá? E a questão da umidade aqui, se a gente vai considerar aqui que o yang do baço está fraco, faz sentido que essa umidade comece a aparecer. Certo? Uma das funções do baço é transformar e transportar. Se ele não transporta e não transforma, ele não transforma essa umidade. A umidade começa a acumular. E aí o que acontece? Qual é um dos relatos dela? Inchaço na parte inferior do corpo. E aí é que entra a curiosidade, porque a gente falou que também pode ter uma relação de rim, né? Na marca de dente. E aí, quem comanda o inferior do corpo? O baço ou o rim? O rim, né? Então eu já acabo tendo uma evidência, novamente, tanto de deficiência do baço quanto de deficiência do rim. Então, em língua, a gente acaba evidenciando que já está formando vento-calor e que isso está lesando principalmente baço e rim. Certo? E aí, culminando, né, na deficiência do sangue. Já o pulso dela, gente, ele fala o quê? Primeiro, ele é forte. Vamos lá. Um pulso que está com deficiência de sangue, vai ser um pulso forte? Difícil, né? Difícil que eu tenha um bloqueio com a deficiência do sangue. Só que, a hora que eu lembro que a língua é um pouco úmida e que ela está com marca de dentes, eu começo a perceber a possibilidade desse forte, na verdade, ser um pulso em corda. E aí fica a minha dúvida. É um pulso em corda ou é um pulso de frio? Por quê? Eles são bastante parecidos. A diferença é a forma do impacto. O pulso do frio, ele é mais agressivo na batida. A batida é seca e ela estabiliza, ela para ali. Já o pulso em corda, ele bate, mas você tem o retorno desse pulso. Ele tem o retornar. Já no pulso frio é como se ele interrompesse. Tá? É um pulso, ele vai ter o retorno do sangue? Com certeza. Ele tem a redução do pulso. Mas a forma como isso acontece no dedo não é perceptível. Enquanto que no pulso em corda é. Então, eu considero que esse pulso forte, ele vai estar na verdade, está me mostrando uma estase, um bloqueio ou de ti ou de sangue. E aí ele pode ser tanto por deficiência do ti do fígado, por depressão do ti do fígado, por estase do ti do fígado, quanto por frio. Qual é a característica que deixa uma dúvida aqui? Ela não tem dor. Mas ela tem bloqueio de quê, gente? Deficiência de sangue por causa da anemia. Isso é evidência de que o sangue não existe, ele está em deficiência mesmo. É uma deficiência do yin já, né? Já começa a faltar a matéria do sangue. Então, gente, esse bloqueio aqui, o que ele pode me dizer que está mostrando? O ti parado por conta do excesso da umidade. A umidade está bloqueando embaixo. Esse bloqueio no baixo faz com que
o Ti não circule normalmente. E aí ele pode me mostrar essa relação de um pulso em corda, de um pulso de estase. Já essa questão dele estar medial, lembra que eu tenho o pulso superficial, o pulso no meio e o pulso profundo. Quando eu falo que ele não está nem superior, nem inferior, nem na superfície, nem na profundidade, que ele está ali no meio do caminho, ele me indica primeiro que eu tenho um bloqueio ali na comunicação entre dentro e fora, entre alto e baixo. E outra coisa que ele vai me mostrar, segundo alguns autores, e cada vez mais eu vejo isso ser real, é que essa posição média é diferenciar muita coisa em relação ao sangue. Então, nesse caso, eu posso começar a considerar que o problema está no sangue, que aquele calor está no sangue. E aí o que faltaria nesse pulso para a gente evidenciar esse calor que não está marcado aqui? O que deveria ter nesse pulso para a gente falar, não, tem calor mesmo porque eu estou vendo tanto na língua quanto no pulso? O pulso rápido, né? Então a velocidade vai me dizer a respeito do tipo de patógeno que eu tenho. E quando esse pulso está rápido, ele me evidencia calor. Só que a gente não tem isso, né? A gente não tem esse pulso rápido, ele não existe, ele não é evidenciado aqui. Eu só tenho essa referência de calor lá na língua. Tá? Mas lembrar que essa posição medial, ele me mostra a falta de comunicação do yin com o yang. Está meio que preso no meio do caminho. E esse meio do caminho vai me evidenciar quem faz esse transporte. Quem faz o transporte e liga o dentro com o fora é o sangue, que é a nossa matéria primordial aí dentro do corpo, né? Lembra que o Ti está sempre junto com o sangue está sempre junto com o Ti. Se falta um, o outro para, obrigatoriamente. Aí se parou, tem dor, certo? E nesse caso não tem dor, né? E aí olha que curiosidade. Esse pulso tem raiz. E aí eu quero trazer um adendo a isso. Vocês lembram o que é o pulso com raiz? É aquele pulso que está lá na terceira posição, na posição de Rim. Ele é profundo e forte. Né? Profundo e com vida. Tem estômago, tem força, tem frequência, tem cadência, tem ritmo. Só que, peraí, como é que esse pulso com raiz, que é profundo, vai estar preponderantemente medial? Tá? Então, assim, gente, cuidado quando vocês declararem um pulso que é profundo, um pulso que é superficial. Isso é uma generalização, tá? Dá para a gente compreender que é uma generalização, mas a hora que eu vejo medial, o que eu penso? Ele é muito mais presente na camada do meio do que na camada profunda e na camada superficial. Então, um pulso que é medial, a raiz dele não vai estar muito boa. A dúvida que gera quanto a esse pulso, ele é medial ou ele só está mais presente ali no meio e o resto está mais evidente? Ele é forte nessa relação do meio. Tá? Então, gente, quando eu for escrever pulso, descrever pulso, gasta um pouco de verbo ali, explica um pouco esse pulso. Gente, eu peço para vocês, gastem mais tempo com esse pulso. Quando for assim, um pulso que realmente não tem muito a declarar, vale a pena colocar em palavras simples? Sim, só que não palavras simples que se contradizem. Por exemplo, essa questão de medial e com raiz. Tá? Não dá muito certo isso no meu ver. Então, esse pulso está bem fraco, bem falho, para a gente poder usar ele assim com estrutura. Mas, o que a gente pode determinar aqui? Se ele está com raiz, e se ele tem um vigor quando ele bate, e eu tenho um certo vigor ali na essência.
O que determinaria que esse caso não é tão crônico, não é tão grave, né? Não é uma coisa muito assim. Só que se a gente pega lá que a família tem essa condição de anemia, e essa anemia dela, eu vou expandir para vocês, é persistente, já vem faz anos que ela trata, já é um problema mais crônico, né? Então, esse pulso com raiz aqui, esse pulso forte, ele provavelmente, gente, esse pulso aqui é o que a gente chama de pulso contrário. É um pulso que ele não relata o que está acontecendo com a pessoa. Ele não evidencia o meu caso. Ele não me ajuda no diagnóstico. Então, nessa hora, eu vou pegar o pulso e falar, pô, peraí, não está batendo isso daqui. E não é que, utilizando o pulso mais a língua, eu posso interpretar melhor o caso. Nessa relação aqui que eu estou vendo do pulso, ele quebra o nosso caso. Ele fala, ó, aquilo que você vê acontecer na sintomatologia e na língua, o pulso desmente. Então, por isso que eu falo, esse é um pulso contrário. A estase, ela vai ser mais evidente no tipo de impacto do pulso. E aí o que eu posso falar? Esse pulso que está no meio, ele está meio que bloqueado. Não é uma estase, mas é uma falta de possibilidade, vamos dizer assim. É quase uma estase. Mas quando eu falo da estase, eu já estou falando, ó, essa interrupção da circulação está gerando um problema. Por isso estase. Por isso estagnação. Nesse caso, onde ele está medial, eu não tenho estagnação, eu só tenho uma falta de circulação. É meio confuso porque parece igual, né? Mas ao mesmo tempo não é. Talvez não seja uma falta do yang do rim do baço, mas apenas de ti. Caso contrário, não teria raiz, a deficiência de ti justificaria essa estase. A deficiência de ti não é o suficiente para manter a língua marcada, com marca de dentes. A não ser que a língua fosse grande. Pelo menos não é relatada. É uma deficiência de ti, mas ele já está lesando aspectos do rim. Falta ti para fazer circular, com certeza. Falta rim, o ti para o transporte. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, por mais que ali o pulso está relatado errado, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que ele está falado que está errado, é o que eu estou falando, eu não posso utilizar ele para confirmar o meu caso. Ele não é útil para determinar esse caso. Por isso que eu falo que ele é contrário. Não dá para falar que é um pulso contrário. Não dá. Mas dá para falar que ele foi mal descrito. Mas e aí? Foi mal descrito ou não? O que a gente tem é o relato. Às vezes não relatam o inchaço, às vezes não relatam a localização da saburra, às vezes não relatam a espessura da saburra, as manchas, a fissura, o local da fissura, o pulso nas 3 posições, o pulso nas 3 profundidades. Então, ele é medial? É. Mas, putz, por exemplo, aqui no pulso de pulmão, ele está bastante superficial também. Então, ele é um pulso que é preponderantemente medial, mas lá no rim ele é profundo também. No fígado ele também é profundo, no fígado ele também é em corda, no baço ele também escorrega. Entende essa possibilidade de aumentar esse pulso? E aí, será que melhorou? Será que aquele pulso rápido que estava no baço desapareceu? Será que aquele pulso que estava escorregando no rim diminuiu? Melhorou? Como é que eu vou saber se lá só está escrito escorregadio? Se é escorregadio, é todo o pulso escorregadio. E aí, quando eu vejo escorregadio, vou lá e vejo uma posição só escorregadia, eu falo, pô, melhorou pra caramba. E aí, no caso, não. Era só a mesma posição que estava escorregando. Então, gente, isso eu digo para vocês na própria clínica de vocês. Então, eu tento relatar o máximo. Para quê? Para que depois eu olhe e falo, estava assim, assim, assim. A grande maioria dos pulsos eu lembro entre uma sessão e outra. Mas às vezes passa, às vezes eu falo, putz, como é que estava mesmo? Aí eu volto no atendimento anterior. Aí eu olho e falo, não, putz, olha, a língua estava vermelha, agora ela está rosada, olha que fantástico.
Então, é parâmetro para a gente poder definir se está melhorando ou não o quadro. Ao ver esse pulso, eu vou considerar como contrário, porque ele não me ajuda em nada para entender esse caso. Ele contradiz totalmente o caso. Na relação de madeira, o que eu posso determinar aí nesse quadro que tem relação com a madeira? Ó, vamos considerar aqui, por favor, tá? Que isso daqui, ó, é regularmente ao banheiro, então aqui não tem nada errado. Bebe bastante água, então não tem nada errado. Não bebe refrigerante, então não tem nada errado. Isso é só um detalhe. Ela dorme bem, sono tranquilo também. Só tá aqui para encher verbo. O que nos interessa aqui, ó, anemia, que se alimenta bem e funciona, que está tendo que suplementar um pouco o corpo, porque não está tendo absorção ideal de nutrientes, que a menstruação é escassa, que não tem cólica, não tem cólicas, então isso é normal também. Então, basicamente, a gente tem 3 queixas aqui, né? Anemia, menstruação escassa e membros inferiores inchados. Então, tem alguma coisa em relação aí ao fígado? Menstruação escassa. Por quê? Porque, gente, quem armazena o sangue é o fígado. Então, eu vou ter a primeira relação, primeira e única relação aqui, né, com a madeira. É essa escassez da menstruação. Por quê? Quem armazena o sangue é o fígado. Então, se está faltando essa questão da menstruação, quer dizer que o sangue do fígado está lá embaixo. Exatamente, o fígado governa o sangue. O fígado tem uma relação muito íntima com o sangue. Tudo bem que quem governa, basicamente, principalmente, aí vai ser coração, que é quem produz. Eu vou ter uma grande relação com o baço, que é quem também auxilia na produção. E eu tenho uma outra produção a partir do rim. Mas quem limita e delimita para onde, quanto, a quantidade, se vai e se não vai, é o fígado. Então, o fígado, nesse caso, ele governa em parte de regimento, em reger. É ele quem rege o sangue. É ele quem fala para o sangue, é tanto para a cabeça, é tanto para o útero. Tá? E se está faltando, provavelmente eu estou tendo uma deficiência já no sangue do fígado. Em relação ao fogo, em relação ao coração, mais especificamente, tanto a anemia quanto a menstruação escassa. Por quê? Tem uma relação direta com a formação do sangue. E aí, o coração governa o sangue. O coração é quem produz o sangue. Não estou falando que é devido ao coração que ela tem anemia, que é devido ao coração que a menstruação está escassa. Lembrem, eu estou perguntando o que pode estar relacionado. Então, essa parte do sangue pode também estar relacionada ao coração. Ah, mas é comum? Não, não é comum. Nesse caso, por exemplo, se fosse do coração, não existiria isso aqui, ó. De jeito nenhum existiria isso aqui. Da mesma forma que se o problema da menstruação fosse diretamente com o fígado, eu não teria essa parte de não ter cólica. Haveria cólica. E não é o caso. Tá? Então é isso que eu estou falando. O que pode ter relação? E com o baço? O que pode ter relação? As pernas inchadas, a anemia, o que mais? E a menstruação também, né, gente? Pensa assim, ó. O fígado armazena o sangue, então a relação da menstruação tem uma relação muito direta com o fígado. Agora, se o baço não está produzindo, o que o fígado vai armazenar? Nada, né? Não tem, não está sendo produzido. Se não está sendo produzido, não vai ter o que armazenar. Então, a menstruação escassa também pode, nesse caso especificamente, estar relacionado ao baço. Ou seja, então, nesse caso, o que está relacionado com o baço? Tudo. Tudo relacionado com o baço.
E com o pulmão? O que pode estar relacionado ao pulmão? Membros inchados. O pulmão trabalha em cima. Mas eu queria trazer um detalhe para vocês. Lembrem que além de governar o Qi, o pulmão também governa a via das águas. Então, a circulação dos líquidos tem uma relação muito grande com o pulmão. Então, nesse caso, é algo no pulmão? Não estou falando isso, eu estou falando que pode ter relação, gente. Considerem que a via das águas tem uma relação muito grande, mas muito grande com o pulmão. É ele quem circula, é ele quem promove o movimento no corpo. Por quê? Porque ele quem comanda o Qi. Então eu posso ter essa relação dos membros inchados, sim. E quanto ao rim? O que é que pode estar relacionado ao rim? Gente, a anemia. Então, tem a questão do Jin produzir o sangue, né? O Jin que está armazenado no rim poder gerar sangue. A anemia, ela já vem, é congênita. Ela vem da congênita. Trombose pode ter relação com o pulmão? Pode. Então, a questão do rim, ele pega muito também, né, o que está acontecendo. E aí, da mesma forma, né, se ele não tem como produzir o sangue, o fígado não vai ter como armazenar. Então, por conta do rim, essa menstruação escassa. Mas aí é menos, né? Menos do que o baço, é menos do que o fígado. E quanto a patógeno, gente? A gente falou um pouquinho de patógeno aí. Onde é que vocês conseguem ver patógeno nesse caso? E qual o tipo de patógeno que vocês veem? Umidade, vento, calor. Então, eu tenho apreciação, né, dos 3 fatores patogênicos internos, tá? Nada externo, nesse caso, tudo interno. E, principalmente, vem na língua, né? Vermelha, trêmula, úmida. Os membros inferiores inchados. Com essa parte dos patógenos, a gente vê que só está presente um pouco mais evidente na língua e um pouco nessa questão dos membros inchados, né? Basicamente, todo esse caso, ele direciona para baço e rim, principalmente para baço. A questão dos casos na família, ele vai me levar muito para o que eu vou falar aqui agora, que é o quê? A deficiência da essência. Essa essência já marcada. Então, além de eu ter essa questão do baço estar muito presente, ou seja, minha síndrome principal aí, ela vai ser uma deficiência de Qi do baço. Essa é a principal síndrome. Por quê? Não estou fabricando sangue, não estou processando a umidade, não estou circulando esses líquidos, eles estão acumulando e inchando o corpo, principalmente na parte de membros. Tá? Membro e membro inferior. Quando eu falo que é umidade, essa umidade está mais em membro inferior, eu já acabo vendo a primeira relação com o rim. E aí, a hora que eu vejo que essa anemia já é congênita, toda a família, ou uma parte da família apresenta essa anemia, eu tenho 2 possibilidades. Ou toda a família se alimenta mal, ou toda a família tem um caso congênito, que é o quê? Problema na produção do sangue. Se tudo isso já vem de família, gente, é a essência que está marcada. E aí, essa essência aqui, eu diria que é tanto no aspecto Yang, quanto no aspecto do Yin. Por quê? O Yang é quem vai fazer o desenvolvimento e a formação. E o Yin é quem vai gerar, vai ser essa matéria formada pelo Yang, né? Então, basicamente, o Yang é a primeira manifestação que vai dando a possibilidade do Yin formar-se. Né? Quando ele vai se acumulando, ele vai formando o Yin. Então, inicialmente, quando eu falo de um problema hereditário, que eu falo de essência, eu estou falando tanto da parte Yang, quanto da parte Yin. Que é o quê? O Yang veio falho, que a essência original ela é Yang. Depois, a falha desse Yang promoveu uma falha no Yin. E nesse caso, qual é o Yin que eu vejo falho? O sangue. E aí, quando eu falo disso, o que está começando a acometer? Uma deficiência também de sangue no fígado. É muito presente?
principal, é algo a se preocupar muito esse sangue no fígado? Não. Deem muita atenção nesse caso ao baço. Para quê? Para aumentar o nutritivo, aumentar o INT, o nutritivo, para que o nutritivo possa subir para o coração, formar sangue e o sangue vir para ser acumulado no fígado. E para quê? Para que pare de gastar essência. Já está gastando essência. E aí eu acabo vendo essa interrupção, esse problema na questão da hereditariedade, né? Então isso vai contrabalancear um pouco essa queima da essência que já vem desde a infância, desde o nascimento. É interessante saber se não é uma descendência italiana, pode ter trazido uma anemia mediterrânea. Com certeza, a questão da deficiência da essência, né? É marcado geração após geração. Por quê? Por conta de um problema local, de uma região. Então, problemas da parte do Mediterrâneo, ou seja, o ambiente promovendo uma alteração no corpo. Né? Com o tempo, né? Com o passar dos anos, acaba desenvolvendo um problema ali. E aí isso acabou se espalhando, né? A essência não tem como mudar. No caso, teria que ser trabalhado o resto da vida. Pensa assim, aquilo que eu perdi lá de essência, de infância, que já começou a ser transferido, ou seja, essa baixa do rim, eu posso fazer o quê? Controlar na essência pós, para que eu pare de desgastar essa essência pré-celestial. Então, o que eu vou tentar fazer? Amenizar. É como se fosse um amortecedor. Eu não vou fazer como que não tem impacto, mas eu vou colocar um airbag. Para que a hora que o impacto vier, ele ser mais lento, ele demorar mais a acontecer, ele causar menos estragos, uma doença, ou seja, uma falta de uma produção de sangue que permite uma sociedade se popularizar ou existir, porque aí ela não é infectada por um parasita. Então, a falta da possibilidade do sangue vai fazer com que o fígado tenha que armazenar menos. Se ele armazena menos, a quantidade de sangue em fluxo é menor. A quantidade é menor, o período pode ser menor. Período que eu digo, quantidade de dias de sangramento. Né? A quantidade de sangramento, os dias de sangramento, às vezes até períodos mais longos, de intervalos entre um e outro. Então, tem muito essa relação. O corpo vai se adaptar, acaba esgotando bastante o baço, né? E junto com o baço, esgota a essência, esgota o rim. Então, gente, é basicamente isso. Quando eu tenho a taxa da essência, ele já vem do rim, ele já vem da essência. Mas quem vai se prejudicar é a essência? Não, ela já é prejudicada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou melhorar o rim? Não, eu vou proteger o rim. Então, o que eu vou fazer? Melhorar a pós-celestial, melhorar o baço. Melhorar essa relação da terra de baço e estômago. Para que eu possa segurar melhor essa perda do rim. Então, o base, o mínimo de tratamento nesse caso, eu trabalharia Chong-Mai, né? Aí trabalharia VC4 e VC6 para proteger um pouco essa relação do rim, da essência. E aí, ó, baço na cabeça, né? Direto, Ti de baço, In e Ti de baço, sangue, Ti e In de baço. Então, promover essa parte de nutrição bastante, né? E aí, o que eu estou colocando aqui em conjunto? O fígado, fortalecer o fígado. Para quê? Para que ele possa ajudar a segurar um pouco melhor esse sangue. Já que o fígado armazena o sangue, ele pode produzir sangue. Então, se eu permito com que ele tenha mais yin, ele pode também me ajudar nessa produção de sangue. E aí uma segunda possibilidade, um aumento, um acréscimo, já que esse pulso tem um certo vigor, né, pelo que foi relatado, eu posso entrar aí com VC12 também, né, para acumular nesse nutritivo, e aí pensar na relação de nutrição da parte de circulação, né, melhorar o Ti do pulmão, nutrir a parte superior do corpo. Aqui eu ainda diria para vocês, IG4, para entrar em par também aqui nessa nutrição
tá? Esses 4 pontos aqui, ó, E36, IG4, IG10 e baço 6 vão ajudar tanto a fazer a nutrição no inferior quanto no superior. Ah, é um conjunto interessante de pontos para trabalhar essa parte de nutrição. E aí, dá uma protegida no coração também, né? Querendo ou não, o coração de ninguém é de ferro, ainda mais com pouco sangue. Tá? E aí tentar acalmar um pouco esse calor, apesar de não ter insônia, de não ter agitação. Tá? Então já vai dando uma controlada nesse cara que também demanda muito, depende muito do sangue. A questão do F3 seria para tentar diminuir um pouco o vento e proteger melhor o fígado. Não é uma dispersão, não é fazer uma circulação, é fortalecer, é dar fortalecimento para o fígado. Tá? Mas principalmente, gente, o tratamento principal, ó, é esse aqui, ó. Essa é a base de tratamento. E aí eu posso pensar outras coisas para ir fortalecendo essa relação de sangue também, tanto no baixo quanto no alto. Não vai gerar vento. Você vai gerar vento a falta de sangue. Se o fígado armazena o sangue e por armazenar sangue ele pode produzir o sangue, eu posso pensar nessa relação de fortalecê-lo para que ele possa produzir. Tá? Mas base, gente, diretamente base, trabalhar muito a relação de baço. Um pouco de rim, um pouco de pulmão, mas principalmente baço. E essa questão da essência, né? Principalmente a essência pós. É um caso bastante simples da gente trabalhar, tá? Não tem muitas coisas, não tem muita evidência. Então, um quadro onde eu vejo assim poucos sintomas descritos, eu diria para vocês investiguem mais, perguntem mais. Não espere só a pessoa falar para você. Perguntem, inquiram, questionem, tá? Para que possa acumular. Nem que for para falar, o sono é bom, a digestão é boa, o intestino funciona bem, a vista tá legal, mas questione para falar, putz, eu perguntei sobre toda a fisiologia eu investiguei. Não tem nada além disso do que a pessoa está me relatando. Tá? Porque nesse caso, eu vou dizer, se questionassem a parte emocional, apesar do sono ser bom, tem muita questão do emocional. A aula de hoje é isso.